Saúdo você então, com a graça e com a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente sempre ouve isso, sempre ouve graça e paz de Jesus Cristo. Mas não é ruim ouvir coisas boas sempre. Mas o melhor mesmo é a gente se apropriar disso. Então, tornar isso real nas nossas vidas. Ontem, e agora eu comecei, tenho que terminar, mas essas coisas não se falam pela internet, mas ontem eu fui conhecer um shopping novo da cidade. Começa com M. E são muito largos os corredores. É claro que encontrei gente da igreja lá, né? Mas isso são detalhes. E eu fiquei pensando o seguinte: Cristo está sempre conosco, Deus é sempre conosco. Eu perguntava a mim mesmo, aqui também? Nosso lazer, nosso tempo de diversão. Porque às vezes pensamos que Ele está conosco nas dificuldades, mas está conosco também nas viagens, de férias. Quando vamos a Gramado, vamos a Canelas, Deus também está conosco lá. Ele se alegra também. Seria tão bom, eu fico pensando para mim mesmo, né? Que cada momento, cada lugar, cada circunstância, eu tivesse consciência de um fato real. O fato real é Deus está ali comigo. Eu queria ter consciência de que Ele está ali comigo. Quando a gente é criança, a gente pensa nisso de modo negativo. Então eu tenho que tomar cuidado, não posso fazer isso, posso fazer aquilo, Deus está comigo. Também é verdade. Mas a melhor verdade é que Ele está comigo em todos os momentos. Para conduzir, para se alegrar, para corrigir se for o caso. Eu acho que esse é o grande desafio, meu pessoal desafio. Viver na consciência desta presença. Com a consciência fica melhor assim, desta presença. Nas horas muito boas, porque, gente, a maioria de nós tem vida boa. Alguns, vidas boas entremeadas com problemas, e outros nem problema têm. Precisamos de Jesus conosco, para que aquele momento bom seja ainda melhor. Desejo que hoje aqui nós saímos renovados, com a consciência desta presença. Deus não está só aqui, mas estará conosco quando saímos daqui. Quando nós dormimos, Deus está conosco. Acordamos, tomamos decisões. Que Deus nos abençoe, para que fique viva na minha alma e na sua a consciência desta presença. E assim, eu saúdo a você, saúdo os que estão conosco pela internet, onde quer que se achem neste momento. Saúdo até aqueles que vão ver esse culto algum tempo depois, gravado, que fica no site da igreja. Todos são muito bem-vindos aqui. Sejam recebidos também em nome de Jesus. Eu peço a você que se levante e dê um abraço a quem está ao seu lado, ou quem não está ao seu lado, procure um outro lado para dizer nossa alegria estarmos juntos aqui nesta noite. Alguns aproveitaram para dar uns tapas, né, que eu escutei daqui, não é? Mas, enfim, cada um dá o que tem, né? Você tem, né?
Alguém entre nós que completou o aniversário de nascimento, casamento, batismo? Vamos cantar uma música muito bonita. Saudamos-vos, irmãos, em Cristo. Vamos cantar. Acho que o momento pede esta música. Vamos cantar com vibração, abraçando antes, se for o caso. Mas antes de cantar, quero chamar aqui a irmã Cleusa Calhau. Ela vai vir aqui. Talvez a Soraiazinha venha com ela, não sei. Porque a Cleusa é membro da Igreja Batista Centenário, em Cuiabá. Cidade também muito fresquinha, né? Pode subir, não é? Não faz calor lá, não é? Bem fresquinha, né? Mas ela se mudou com a sua família para a nossa cidade, mora aqui perto, e quer ser, então, membro de nossa igreja por causa de transferência, lá de Cuiabá. Os que são, cara, essa igreja existe mesmo? Existe, então já está confirmado que existe. Claro, é brincadeira. Então, os que são favoráveis que recebamos a irmã Cleusa como membro da nossa igreja, levantem as suas mãos. Obrigado. Contrários, bem-vinda aqui à nossa igreja. E uma vez Itacurucense, esse é o lema, sempre. É isso aí. Vamos cantar então essa música que tem muito a ver com esse momento aqui, né? De saudação. Antes da última estrofe, eu quero falar um pouquinho sobre o autor deste hino, João Diner. João Diner era russo, nasceu perto de Moscou em 1889, mas veio para o Brasil aos 8 anos de idade. Concebeu 2 músicas, essa com a outra, chamada A Última Hora, que faz parte do inário da harpa cristã. Por que eu trago essa notícia? Porque João Diner teve uma experiência dolorosa. Ele abandonou sua família, abandonou sua igreja,
e durante muito tempo viveu longe da sua família e da sua igreja. Mas um dia ele se reconciliou com a sua família, com a sua igreja. E esse hino traduz, então, a alegria dele da volta. Traduz a alegria de poder de novo chamar os seus irmãos de irmãos. E ter a alegria de estarem juntos com todos eles. Vamos cantar então a estrofe final desta melodia, que é de estímulo a que nós sempre apreciemos a casa de Deus e aqueles que nela vivem e dão a sua vida a Cristo através da igreja. Podemos cantar que não existe nada melhor do que cada um de nós ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que caminhar seguro na luz e desfrutar do amor de Jesus. Não existe nada melhor do que ter a paz no coração, viver sempre em comunhão com Deus uns com os outros. Não há nada melhor do que perceber a grandeza do poder de Jesus, a quem a quem você pode chamar de meu bom pastor. Vamos cantar assim. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz
paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Em 1820, nos Estados Unidos, nasceu uma menina. 6 semanas depois, teve uma infecção ocular e ficou cega. Mas a sua avó lia as histórias da Bíblia para ela. Ela então recebeu Jesus por meio da sua avó, por meio da palavra de Deus lida por ela como seu Senhor e seu Salvador. Com o tempo, mesmo cega, irreversivelmente cega, se tornou uma compositora de hinos. Uma das maiores. Cega. Solteirona. Casou-se aos 38 anos de idade. Há esperança para alguns aqui. Um homem que também era cego. Viveu 95 anos de idade. Seu nome, Fanny, ou Fanny Crosby. Ela escreveu então que devemos dar a Deus glória, exultar, porquanto do céu o Filho bendito Deus entregou por todos nós. Vamos cantar esse hino, mas eu trouxe essa história para lembrar vocês podem continuar aqui, daqui a pouco vamos cantar de novo, de como uma pessoa, por causa do Evangelho, tem a sua vida transformada. Não sei se ela seria a grande Fanny Crosby que foi, se ela enxergasse. Nunca saberemos, é impossível saber. Mas Deus usou alguém com uma limitação tão grande e transformou uma das melhores artistas de todos os tempos. Vamos cantar essa música. Cantamos muitas outras dela, mas essa cantamos hoje pela manhã como o nosso desejo e esse convite final. Diante de tudo isto, essa prova de amor de Jesus nos convida a crer. Crer que Ele é nosso Senhor e nosso Salvador, e crer que um dia nós vamos vê-lo exaltado na glória dos céus. Amém.
Dizemos todos? Eu lhe convido então a se assentar. Vocês podem se assentar aqui, ficando ao meu lado, aqui fazendo companhia a mim. Que vamos cantar ainda um pouco mais. Pastor Carlos Daniel virá aqui, vai participar comigo da direção desse culto. Eu quero só recordar os irmãos, os que vêm de carro para a igreja, que temos agora um novo acesso, um acesso adicional, em que podemos entrar e sair, aqui pela lateral de nosso templo, aqui pela praça, em frente à nossa igreja, Praça Barão de Corumbá, entrar e sair e parar aqui ao lado, no pátio do Colégio Batista. Há alguém orientando lá, que deve ser ouvido, atendido, para que não haja nenhuma dificuldade na entrada e na saída. Os outros que vêm pela rua José Higino, mudou apenas que o acesso pelo túnel está fechado. É preciso, chegando perto do túnel, virar então à sua direita e parar ali no terreno da igreja, que vai ser usado como tal, enquanto não começam as obras do nosso futuro templo. E estamos providenciando uma abertura lateral ao nosso terreno, para entrarmos então direto no nosso terreno e não usarmos a entrada do Colégio Batista. Tornarmos-nos, portanto, independentes nesse sentido, para mais conforto nosso, mais segurança também dos alunos do Colégio Batista. É uma caminhada, uma boa caminhada, na qual nós estamos envolvidos. Quinta-feira, né, pastor Clodair? Um grupo de 30, grupo grande, não é isso? Quarta-feira está indo para Barreiras. Estiveram hoje no culto da manhã, foi muito bonito, estão aqui. Fiquem em pé os que vão a Barreiras, virem-se para lá. Isso. Fizeram bonitinho, né? Não ensaiamos, mas saiu tudo bonitinho. Então eles viajam quarta-feira, preciso muito das suas orações. É uma viagem de 30 horas de ônibus, como eles dizem, de busão, né? E lá tem um número próximo desses de meninos e meninas até 18 anos de idade, vão levar presentes de nossa igreja, vão levar sobretudo o amor, o calor, o interesse por eles, vão abençoar e voltarão muito abençoados. Desejamos uma boa viagem então para vocês, já oramos, né, pela manhã por vocês e ainda hoje vamos também orar e interceder. Pode então se assentar. Pastor Carlos vai já falar também sobre o acampamento dos jovens. Isso. Eu sei que é difícil lembrar, porque eu falei disso em agosto. Agosto. Foi no ano passado, né? Mas faz muito tempo. Agosto do ano passado. Em agosto do ano passado, estivemos aqui, a Carolina. Cadê a Carolina? Vem cá, Carolina. Carolina e eu, falando do acampamento da juventude, que vai acontecer em maio deste ano. Aquele de agosto, esse agora de maio? Exatamente. Parecia longe, né? Mas está chegando, está chegando. Nunca vi jovens tão organizados, porque jovem e organização não combinam, não é verdade? Nesse caso, não. Nesse caso. Mas o acampamento vai acontecer no feriado do Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, nunca lembro direito. Mas no dia 1º, dia 1, 2, 3 e 4 de maio. Nós queremos sair daqui o feriado não na quinta, nós queremos sair daqui na quarta-feira, já quase meia-noite, para dormir lá, né? É um sítio confortável, fica aqui em Tanguá, 60 quilômetros aqui do Rio. Lá tem suítes. Para os jovens que são casados, lá tem ar-condicionado, com frigobar, televisão, tudo mais. Para os que ainda não são casados, não se preocupem, lá não tem aquele alojamento enorme, não. Tem um quarto com as camas reduzidas e tudo mais. Excelente, excelente. No pátio tem rede, todas essas coisas, enfim, dá para descansar e conhecer mais pessoas, estar junto com os amigos, de repente conhecer a pretendente ou pretendente, né? O acampamento é sempre uma oportunidade assim também. Estou orando, irmãos, já falei aqui várias vezes. Temos muitos solteiros, muitas solteiras. Eu estou na campanha de oração aí, pastor. Agora de presidente tem que traduzir. O que é presidente? O presidente? Eu não sei o que é isso, presidente? Não. Pretendente. Ah, entendi. Podia ser uma nova nomenclatura. Pretendente. Eu entendi mal. Pretendente. De repente tem alguém que você senta aqui, ó, olha para a moça que está aqui, ou o rapaz senta aqui, olha para do outro lado, não se mistura. No acampamento vai estar mais perto. No acampamento o auditório é menor.
Então, pode ir lá, de repente falar. Mas enfim, mas por que nós viemos aqui em agosto e o pastor disse que era organização? Porque em agosto, para você participar desse acampamento, 8 parcelas de R$30. Mas o tempo passou. E agora nós estamos em 4 parcelas de R$60. Então, quem garantiu, eu já paguei metade. Então, ou a Vânia ou eu já pode ir, um de nós dois, mas até abril eu pago o restante. Então, você pode pagar. E aí, para quem que paga? Para mim, não. Para a Carolina. Hoje alguém perguntou, Carol, cadê a moça das inscrições? Carolina, está aqui, ó, Carolina. Então, para quem não conhece, gente, vai ser muito bom. O tema nós vamos falar sobre personalidade. Quem é você? Quem sou eu? Quem é essa pessoa que saiu de 2013? Quem que está começando a viver esse ano de 2014? Já pensou nisso? Às vezes a gente pensa tanto, quem é o Senhor Jesus? Quem são os personagens bíblicos? Mas Jesus disse, olha, ama a Deus, mas ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Nós queremos conhecer a Deus, queremos conhecer o próximo, mas também precisamos conhecer a nós mesmos. Então vamos trabalhar nessa temática. E Carolina, esqueci de falar alguma coisa? Bem, como eu disse, o investimento é de 4 parcelas. Quem achou pesado os 60, pensa que são R$2 por dia, até 4 meses. Então, dá para ir, gente, dá para ir. Excelente. Só mais uma coisinha. Talvez você tenha ficado sabendo desse acampamento agora. E aí você diga, Carlos, eu não tenho R$60 por mês para dar, não tenho esse valor todo. Fala com a gente. Dinheiro não pode ser o problema, gente, para deixar de participar das programações da igreja. Nunca, nunca. Então, se você tem essa limitação financeira, tem essa dificuldade, fala com a gente. De repente você é casado e fala, poxa, eu posso pagar para mim, mas não posso pagar para minha esposa. Vamos dar um jeito. Vamos orar, vamos lavar uns carros aí, vamos vender uns bolos, mas vamos dar um jeito. Não fique sem ir. Então, fala com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Vamos então, cantando essa música, Como Agradecer a Jesus que fez por mim, trazer então nossos dias, nossas ofertas. Hoje eu ouço muitas coisas boas, né? Hoje uma irmã, o nome dela eu não sei, não é membro da igreja, ela me procurou e disse o seguinte, como é que eu faço para ser dizimista? Eu sou de outra denominação, mas estou participando aqui, estou sendo edificado aqui, eu quero então me tornar dizimista. Como é que eu faço? Eu disse, é muito simples, basta pegar o envelope, colocar o seu nome e colocar a sua contribuição. Ela pegou o envelope e disse, a partir de hoje eu serei dizimista. Achei bonito o gesto dela, é aqui que eu sou edificada, ela disse, é aqui que eu tenho aprendido da palavra de Deus, é aqui que eu quero entregar o meu dízimo. Não estou dando nenhuma sugestão, estou dizendo apenas o seguinte, uma pessoa que tomou uma decisão e já colocou em prática, porque nós somos bons de tomar decisões, mas nem sempre somos bons de colocar em prática aquilo que nós decidimos. Eu tenho, já falei para vocês hoje pela manhã, né? Alguns não estavam, vou repetir. Eu tomei uma decisão. Eu vou emagrecer. Já comi todos os chocolates que me deram. No Natal, já estão todos já extintos. Sábado eu fui a uma churrascaria, já resolvi todos os meus problemas com a carne. Agora eu vou emagrecer. Mas tem que fazer uma coisa concreta. Eu não posso apenas vou emagrecer, porque eu vou engordar. Só falando isso. Eu tenho que fazer gestos. Isso é qualquer coisa da vida. Esse ano eu vou voltar a estudar. Você pode falar isso todos os dias e não acontecer nada. Você tem que voltar ao banco da escola, ligar para a escola, procurar a escola, decidir onde você vai estudar, qual curso você vai fazer, quando é que começam as aulas, quanto é que paga, se é pago. Então começar. Não permita que no final do ano você pegue a sua listinha de coisas para 2014, é igualzinho para 2015. Mate uma ou duas pelo menos. Não é verdade? Me cobre no final do ano, tá bom? Eu estou falando para vocês isso, não, como minha única intenção é a seguinte, eu estou agora comprometido, agora está difícil, vou me cobrar, mas eu quero ser cobrado para eu poder cumprir a minha meta. Não é verdade? Não quero que ninguém se preocupe com a minha saúde, que eu estou um pouco, digamos, com índice de fofura elevado. Vamos então participar. Isso se aplica ao seu dízimo, à sua oferta. Você quer? Tomou a decisão? É hoje? É esse mês?
Não o mês que vem. Vamos então participar da obra de Deus, com nossos dízimos, nossas ofertas. Mas, Flávio e Frederico, quero dizer uma coisinha, mas eu sei que vocês vão gostar de ouvir. Essa semana esteve aqui comigo o diretor da área de missões, da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Então nós conversamos sobre os desafios dos batistas. Querem mandar, nos próximos anos, 100 missionários para a China. E um bom número também para a Índia. E eu dizia, nosso prazer em participar. Eu disse, infelizmente, há igrejas que acham que podem fazer sozinhas a obra missionária. E mandam 1 ou 2 missionários. Ele disse o seguinte: Israel, a obra missionária dos batistas é feita com as contribuições de muitas igrejas. Essas grandes igrejas que fazem sozinhos, somando, não dá quase nada. Mas os R$50 daquela igreja, que fica lá perto de Araguari, estou falando que me convidaram para pregar lá, em novembro, é feito por aquela igreja que dá R$10 por mês. Esse bolo, isso tudo somado, que permite que a junta possa ter esse alvo de mandar 100 missionários para a China. E o custo é muito alto. Há lugares em que um custo de missionário é mais de $5.000 por mês. Mas nem por isso não vai mandar o missionário. Porque aquele povo precisa. Assim como outros povos de muito mais barato precisa. É muito interessante que tem lugares para que haja uma conversão, demora 5, 6 anos. Melhor mandar para um que se converte logo 3 ou 4 na primeira semana do missionário, não é? Uma empresa pensa assim, não uma igreja, não uma junta missionária. Não pensa nesse tipo de matemática. Claro que procura ser mais eficiente com os recursos, mas pensa naqueles que precisam do Evangelho, sendo difícil ou sendo fácil. É a sua parcelazinha, seja quanto for, com o coração, colocado nessa salva, nos envelopes na galeria, que permite que estejamos no Afeganistão, na China, no Chile, pensando em alguns países fora do nosso, no sul do país, lá em Rio do Sul, aqui pertinho, em Caçapava, Casa Branca, nos hospitais. Não é R$10.000 de um, que nem tem, ninguém dá esse valor aqui na igreja que eu saiba, mas é o 100, 150, 10, 1. Essa é a matemática de Deus. É muito bom nós podemos participar desta matemática, desse grande matemático. Vamos então, cantando essa música, entregar nossos dízimos, nossas ofertas. Um hino que diz: ó Senhor, vem me dirigir. É uma oração. Com fervor, Senhor, eu quero te seguir. Para hoje, amanhã, sempre, teu nome honrar. E o teu amor ao mundo mostrar. Como é hábito aqui na nossa igreja, nós chamamos esse momento de intercessão. Então, se você tem algo para colocar diante de Deus, o ano está só começando, né? Só começando. Você permaneça em pé. Se você tem algo para agradecer a Deus, permaneça de pé. Mas se você entende que está tudo tranquilo, não precisa nem agradecer, nem pedir, então você pode ficar sentado e após essa canção nós estaremos orando a Deus. Oh
Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor está ouvindo as orações do teu povo, aqueles que agradecem ao Senhor, aqueles que pedem a Ti por algo. Sabemos que o novo ano está começando e algumas coisas permanecem. Alguns pedidos não ficaram em 2013, mas continuam em 2014. E a nossa oração é a mesma. Nos juntamos aos nossos irmãos pedindo: Senhor, olha para nós. Senhor, escuta o nosso clamor. Senhor, continua com a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Agradecemos a Ti pela graça, pelo sustento, pela mão que nos é erguida nessa caminhada da vida. Senhor, peço aqui por cada irmão que nesse momento coloca diante de Ti motivos que só o Senhor conhece. Alguns talvez procurando um emprego. Abra uma porta, Senhor. Outros com a sua lista de decisões, de resoluções para 2014, pedindo força para que consiga cumprir. Alguns, Senhor, em dúvidas de que decisão tomar, se ir para a esquerda ou para a direita. Clareia, Senhor, a tomada de decisão, dá paz ao coração. Aqueles que vivem um momento de luto, que o Teu Espírito Santo traga o conforto. Aqueles que, porventura, Senhor, têm ausência da alegria em seus corações, que o Senhor possa devolver, ó Deus, a alegria da Tua salvação, a alegria de viver. Jesus, aqueles que estão sem esperança de dar o próximo passo, Tu és o Deus da esperança. Coloca nos nossos corações, Senhor, assim como diz a Tua palavra, aquele bem que o Senhor já nos efetuou e que nos leva a ter esperança para acordar no dia seguinte e continuar a viver. Ó Deus, tantos e tantos pedidos, tantos e tantos pensamentos, tantas e tantas vozes, tantos e tantos motivos de gratidão são colocados diante de Ti agora nesse momento. Talvez aqui só ouçamos a minha voz, mas eu sei que o Senhor ouve todas as vozes, não só da nossa igreja aqui, mas de todos os Teus servos espalhados por esse mundo. Senhor, olha para nós, abençoa a Tua igreja, abençoa a nossa igreja aqui, Batista Curuçá, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse mundo, Senhor. Queremos tão somente Te servir e sermos referências do Senhor Jesus aqui na terra. Abençoa cada adolescente, os que estão viajando para Barreiras, que aqueles que estão lá no orfanato, no Lar Batista, possam ver o Senhor na vida desses que sairão daqui. Ó Deus, os que estão voltando para a aula amanhã, para a faculdade, que sejam sal, que sejam luz, ó Deus, na faculdade, Senhor. Os que estavam em recesso, voltando para o trabalho, que no compartilhar das férias possam relatar o bem que o Senhor fez, ó Deus. Senhor, que neste ano nós possamos lembrar mais do Senhor Jesus, lembrar mais de Ti, que é o nosso exemplo de vida. Tudo entregamos diante de Ti, Senhor. Tudo colocamos diante do Teu altar. Não temos como agradecer o bem que o Senhor nos tem feito. As palavras nos escapam e, ainda que todo o nosso vocabulário fosse dito, não seriam suficientes, ó Deus, para dizer muito obrigado pelo que o Senhor nos tem feito. Olha para nós, Senhor. Nós agradecemos, mas também pedimos que o Senhor nos ajude. E eu faço essa oração e acredito aqui em coro com os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, o nome mais poderoso de todo esse planeta. É no nome dele que eu oro hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Você pode se sentar, por gentileza. Aos 80 anos de idade, um homem recebeu um chamado de Deus para tirar o seu povo, outrora livre, agora escravizado, do Egito. Esse povo se multiplicou,
era agora cerca de 2 milhões, moravam no norte do Egito, na região conhecida como Gósen, ou Gozém, perto do Cairo. Deus então diz a esse homem de 80 anos de idade para fazer uma caminhada a pé com essa gente toda em direção a uma terra onde seriam moradores definitivamente. A caminhada começa depois de uma libertação extraordinária. A caminhada continua depois de outra libertação extraordinária em que são levados por Deus a passar a seco pelo leito de um mar, o Mar Vermelho. E a caminhada prossegue não em linha reta, em zigue-zague. Uma viagem de 11 dias, dura 40 anos. Então, finalmente, quando praticamente boa parte desse povo já tinha morrido, mas nascido outros, eles se aproximam da terra prometida há mais de 500 anos a Abraão. Moisés, esse é o líder, reúne então o povo nas campinas e então diz a esse povo algumas palavras. E diz estas, que você pode me acompanhar abrindo a sua Bíblia em Deuteronômio 11, 1 a 9, sua Bíblia em papel, em celular ou em tabuleta. Deuteronômio 11, vou ler na NVI, você pode ler na versão que você tem em mãos ou preferir. Vamos pensar um pouquinho. Vamos, usando a imaginação, me chamar de Moisés e vocês, o povo reunido, escutando. Ele então diz o seguinte: amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Todos que ouviram, logo entenderam que decretos, ordenanças, mandamentos e preceitos eram sinônimos. Típico da literatura hebraica de usar palavras com o mesmo significado uma após outra num recurso literário chamado paralelismo. Moisés continua. Lembrem-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. De novo, um outro recurso, o mesmo nome, paralelismo, para nós sinônimos, porque aqui disciplina, majestade, mão poderosa, braço forte quer dizer a mesma coisa. Vocês viram, continua Moisés, os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, ferindo o Egito no seu coração, ao tirar tanta gente, força de trabalho escrava. Tanto com o faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra. Vocês viram o que Deus fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros. Como os surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem a este lugar. Imagino que nesse momento seus ouvintes se apalparam, disseram, é verdade, não parecia, mas estamos vivos, nós estamos aqui. Vocês viram o que Deus fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo que lhes pertencia. É claro, alguns se lembraram da história que nós podemos nos lembrar lendo Números 16.
Volte um livro, então, capítulo 16. Todo o capítulo 16 conta essa história. Eu vou ler só os versículos que nos interessam nesse momento para explicar um pouco o que foi que aconteceu. Números 16, 12. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. Moisés conduzia aquele povo há quase 40 anos. Moisés entregou àquele povo os 10 mandamentos. Entregou preceitos, entregou estatutos, entregou ordenanças. Vem agora esses dois, liderando 250 outros, e diz: nós não iremos. Não lhe basta a Moisés ter tirado a nós todos de uma terra onde manam leite e mel? No Egito manava leite e mel? Mentira! Eram escravos, o açoite nas costas. Quando produziam, tinham que produzir mais. Mas agora, o que se lembram por a ficção é que lá é que havia leite e mel. Para nos matar no deserto. E ainda, você quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, Moisés, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Mas Jesus chamou para os corrigir, para os advertir. E voltamos então ao verso 6 de Deuteronômio 11. A terra se abriu e engoliu aqueles 250 com suas tendas e tudo que lhes pertencia. Verso 7. Vocês mesmos viram com os seus próprios olhos todas essas grandiosas coisas que o Senhor fez. Portanto, diante desses fatos, obedeçam a toda a lei que hoje lhes estou dando. Primeiro, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. Vocês querem conquistar a terra? Querem tomar posse daquela terra? Querem que a promessa de Canaã se realize na vida de vocês? Obedeçam os mandamentos de Deus. Segundo, obedeçam a toda a lei para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, que são vocês e os próximos. Terra, sim, onde manam leite e mel. Possivelmente, isso aconteceu por volta do ano 1250. Estamos simplificando aqui. O povo finalmente entrou na terra, Moisés não entrou. Vivos só entraram Josué e Calebe. Só entraram os corajosos. Os medrosos ficaram no deserto. Foram morrendo aos poucos. Esses dois entraram. Nem Moisés entrou. Entraram, conquistaram o período dos juízes, depois vieram os reis, Saul, Davi, Salomão, depois o reino se divide, Jeroboão e Roboão, nunca mais se une, e por volta do ano 586, portanto, cerca de 7 séculos, Israel desaparece da face da terra como uma nação. Não viveram longamente, ou melhor, não viveram para sempre, como era a promessa de Deus para eles. Por quê? Porque não obedeceram aos preceitos, estatutos, decretos e mandamentos. Lembrem-se, este é o verbo central de
todo este conjunto de versículos que eu acabei de ler. Lembrem-se que vocês têm uma caminhada pela frente. Vocês saíram do Egito, mas não chegaram ainda à terra prometida, a terra de Canaã. Lembrem-se, quem é que os tirou do Egito? Quem é que lhes vai colocar em Canaã? Nós também, meus irmãos, minhas irmãs, não chegamos ainda a Canaã, estamos a caminho. E para que cheguemos a Canaã, nós temos que nos lembrar e temos que obedecer aos mandamentos de Deus. Lembrem-se de amar ao Senhor. E amar ao Senhor, diz Moisés, implica em obedecer aos seus preceitos, decretos, ordenanças e mandamentos que nos foram dados para que nós caminhemos bem. Por isso, obedeçam para que tenham forças para invadir e conquistar. Obedeçam para que vivam muito tempo. Lembre-se, então, do que Deus já fez. Usem a memória para o bem de vocês. Usem a memória como instrumento didático para verem que vale a pena obedecer. Isso para eles é para nós. Memória é uma coisa muito complexa. Fascina-me a memória. Incomoda-me que por vezes nós lembramos do que nós não queremos lembrar. E esquecemos o que devíamos lembrar. Por exemplo, toda vez que eu me encontro com um cachorro, eu me lembro de uma mordida federal que eu recebi. Eu tive que tomar não sei quantas dolorosas ampolas na barriga. Eu queria esquecer. Aquele cachorro que está ali tem nada a ver com aquele outro que me mordeu. Mas eu lembro. Mas seria bom não lembrar. Às vezes você se lembra de coisas que devia esquecer. Por exemplo, eu tive um professor de matemática que dizia que eu era burro. Israel, você é tão burro que se eu der amanhã na prova a mesma equação que eu dei hoje, mas trocar a cor do giz, você erra. Mas eu não gravei isso. Não lembro disso. Eu me lembro de uma outra professora de matemática que me disse: Israel, você vai ser um escritor. E me dava livros para eu ler. Isso é usar a memória a nosso favor. Mas a gente, você, tem uma grande capacidade de lembrar, por exemplo, que alguém lhe disse um dia que você não ia dar certo na vida. Uma pessoa lhe disse. 100 disseram que você ia dar certo na vida. Você lembra da uma. Temos essa capacidade. Quando Moisés então fala, lembre das coisas boas. Claro, também das coisas ruins, se elas são pedagógicas. Mas lembra das coisas boas. Lembra quem é que tirou vocês do Egito e o faraó era poderosíssimo. Quem livrou vocês das águas do Mar Vermelho que eram intransponíveis e foram transpostas. Porque agora o povo estava perto de atravessar o Jordão. Vem-se do Cairo, desce-se a península do Sinai, faz-se uma curva assim em torno do Mar Vermelho, eles atravessaram lá em cima o Mar Vermelho, entra-se pela hoje Jordânia, sobe-se a serra de Esaú, na terra de Moabe, Edom, e Amon, Monte Nebo, desce-se Rio Jordão. E eles,
Como é que vamos atravessar o Rio Jordão? O Rio Jordão, perto do Mar Vermelho, é ridículo. Hoje, então, tem lugar que até eu atravesso. Ridículo. Diante do mar. Lembre-se, tem um mar pela frente? Não. Tem o quê? Tem um rio. Porventura esse rio é mais largo, mais profundo do que o mar? Está com medo de quê? Você já não atravessou o oceano, o mar? Está com medo de um riozinho? Porque a gente se esqueceu que atravessou o mar, agora está com medo do rio. Não é assim com a gente? A gente se esquece que lá no passado Deus atuou e nos livrou. E agora estamos com medo de um inimigo menor, porque a memória não é utilizada para nos ensinar quem Deus é, o que Ele fez na vida de cada um de nós. Lembrem-se. Como é que você tem usado a sua memória? Mas tem uma parte que eu podia pular. Verso 11, 2b. Vocês e não seus filhos experimentaram e viram a disciplina do Senhor, a sua majestade, a mão poderosa e o seu braço forte. Naquela história triste que li há pouco de Números 16, 12 a 14, quando Datã, Abirão e um total de 250 pessoas foram engolidos pela terra pelo poder disciplinador de Deus. Interessante, primeiro, que estão todas juntas as expressões disciplina do Senhor, majestade, mão poderosa e braço forte. Ninguém tem dúvidas de que a majestade, a mão poderosa, o braço forte são demonstrações do amor de Deus. Mas também a disciplina do Senhor é manifestação do amor de Deus. A disciplina de Deus é parte do amor de Deus para conosco. Ninguém gosta de ouvir isso. Mas qualquer jovem aqui, qualquer adolescente aqui sabe, pode até não concordar. Quando seu pai diz assim, meu filho, minha filha, não vá naquele lugar que você está pensando em ir, não. Lá está muito perigoso. Li nos jornais que tem assalto, tem tiroteio, não vai lá não. Aí o jovem diz, pai, mas é tão bom. Mas está perigoso, filho. Está nada, pai. Você está vendo notícia do jornal. Eu não é assim não, é exagero. O filho argumenta, mas o filho sabe que o pai está dizendo essas palavras para o bem dele. Que quer que o filho saia, mas volte, são, íntegro para casa. Filho, não volta tão tarde. Amanhã você levanta às 6. O filho diz, pai, poxa, tem que me divertir. Sim, mas você vai chegar às 4, como é que vai sair às 6? O filho, mesmo que não aceite, sabe que o pai está buscando o bem do seu filho. Nós não temos uma boa relação com isso, disciplina. Talvez porque alguns pais exagerem. Agem impulsivamente, às vezes violentamente, como se disciplina demandasse violência, truculência. Nada disso. Mas nós todos precisamos ser disciplinados. Porque nem sempre aprendemos pelo convencimento, pela palavra tranquila e doce, pela vivência e pela experiência. Nós temos que, às vezes, aprender pela força. Força proporcional, evidentemente. Você vai dizer assim, mas essa força que Deus usou aqui foi força bruta. Sim, às vezes é preciso amputar a perna para que o corpo continue vivo. Arrancar um dente para ter saúde na boca. Esses homens aqui estavam desafiando o poder de Deus. E se eles continuassem com as suas mentiras, o povo de Israel não ia entrar em Canaã.
havia um objetivo. Eles precisaram ser disciplinados. E toda a disciplina de Deus sobre nós não é para se vingar ou maltratar, é para que nós vivamos bem. O amor de Deus é um amor exigente. Mais ainda, vamos agora ao Novo Testamento. Jesus espera que nós sigamos os seus mandamentos. Vamos cantar agora um versículo que deixa muito bem claro isso que estou dizendo agora. Os irmãos podem ficar em pé, que esse texto que nós vamos cantar agora é exatamente João 14, 21. Vamos, em vez de ler, vamos cantar, que é exatamente na versão Almeida, revista e atualizada do Brasil. Vamos então cantar? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Obrigado. Jesus então espera que eu e você guardemos os mandamentos dele. Moisés diz ao povo: vocês querem entrar em Canaã, na terra da promessa? Obedeçam aos mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios 1:3 o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. 10 versos depois, o apóstolo Paulo termina o seu raciocínio nos versos 13 e 14 assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Ele começa dizendo que nós já fomos abençoados, essa é a nossa herança.
Moisés está dizendo também ao povo que a herança é a terra prometida. Mas para recebê-la, é preciso que nós, então, ouvindo o Evangelho, creiamos na palavra da verdade, creiamos no Evangelho. Lembrem-se que há uma herança a ser recebida. E essa herança a ser recebida tem que ser desejada. E nós demonstramos efetivamente que a desejamos quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus. Se eu amo ao Senhor, eu obedeço aos seus mandamentos. Ou, se eu obedeço aos mandamentos de Deus, eu mostro, eu provo, eu demonstro, eu indico que estou, de fato, amando ao Senhor. Porque Ele fez esse conjunto de instruções chamados mandamentos para que nós possamos viver bem. Se eu estou vendo ali à frente confusão e eu sigo em frente, eu sou desobediente. Porque Jesus, na sua oração, disse que nós devemos ser livres de todo o mal. Então, ele disse também que temos que, então, ser livres da tentação. Os mandamentos são sobre tentações. Se lembra que eu disse que o povo de Israel não ficou na terra pelo tempo todo desejado? Que eles foram espalhados pela face da terra e não ficaram na terra prometida, na terra que era deles, e que só recuperaram parcialmente agora em 1948? Por quê? Porque não obedeceram. Firmaram um juramento com Deus: nós vamos fazer tudo o que está dito aqui. Mas não fizeram. Josué disse, antes Moisés disse, os profetas disseram: não sigam os deuses dos povos vizinhos. Não vamos seguir. Vamos obedecer aos mandamentos de Deus. E seguir os povos vizinhos e viraram pó. Junto com os deuses inexistentes, inventados pelo ser humano, como Dagon, aquele que virou pó quando Sansão quebrou as colunas do templo. Lembre-se. Eu vou só recapitular. Lembre-se que Deus já nos tirou das trevas e nos colocou na luz maravilhosa da sua graça. Estamos a caminho de experienciar a plenitude dessa graça. Lembre-se. Lembre-se que nessa caminhada nós devemos amar ao Senhor. Isso implica em obedecer aos seus mandamentos. Não em fazer os nossos próprios mandamentos, mas os que já estão dados a eles obedecer. Lembre-se do que Deus já fez por você. Não tenha medo de atravessar o Rio Jordão. Você já atravessou o Mar Vermelho. Não tenha medo do problema que agora o aflige. Antes, Deus já demonstrou em seu amor e livrou você em situações muito piores. Lembre-se, use a memória a seu favor. Lembre-se que o amor de Deus é exigente. Lembre-se que Jesus espera que você siga os mandamentos do Pai. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Algumas perguntinhas para você refletir rapidamente.
Primeira, o que é que você tem feito dos mandamentos de Deus? Lembrado desses mandamentos e buscado em Deus mesmo força para obedecê-los? O que você tem feito das suas memórias? Deixado que elas destruam você pelas coisas ruins que você já fez, todos já fizemos? Ou usar as coisas boas, os livramentos, as palavras de Deus no seu coração, as inspirações da sua vida, a certeza, tantas vezes demonstrada, do cuidado dele para com você? O que você faz com essa herança de ter todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus? Você toma posse dessa herança? Ou deixa escapar por uma coisinha, outra coisinha? Ou toma posse dessa herança? Você que já foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos cantar então, irmãos. Essa música nos fala de paz, é uma música bastante conhecida, bem cantada aqui em nossa igreja. É uma oração. Mas antes de cantá-la, a irmã Tamara vai tocar uma música para a sua reflexão, para que você responda a você mesmo. Tem se lembrado das coisas boas de Deus na sua vida? Tem se comprometido em seguir os mandamentos de Deus? Quem sabe haja alguém aqui que diz: não, eu realmente tenho feito meus próprios mandamentos. Tenho seguido os mandamentos do mundo em que eu vivo, mas eu quero seguir os preceitos, decretos, mandamentos, juízos de Deus para a minha vida. Senhor, me ajude. Você pode orar agora, pedindo a Ele força para viver, força para obedecer, força para amar. Quem sabe, ouvindo aqui essas palavras, você diga: eu nunca levei Deus muito a sério, mas agora eu quero levar a sério. Quero ser um cristão, um seguidor de Jesus, quero ser batizado. Pode ser a sua escolha, eu não sei qual é a sua escolha. Ou quem sabe eu tenho sido amargurado por pessoas que me machucaram, me feriram. Isso está guardado aqui, vai me destruindo, mas eu quero me livrar disso. Eu quero ter boas lembranças, eu quero colocar na memória, como diz Lamentações 3, aquilo que me traz esperança. Ore a Deus agora enquanto você ouve essa música, e depois vamos todos juntos cantar. Vem, Senhor, derrama sobre nós a tua paz. Senhor, eis-nos aqui. Alguns de nós oramos a Ti agora, com pedidos que só o Senhor conhece, com confissões que só o Senhor escutou, com desejos que só o Senhor pode acalentar. Responda, Senhor, cada oração que no íntimo de muitos irmãos foi agora a Ti apresentada. E, Pai, sobre todos nós, vem derramar paz, derramar bênçãos. Rogamos em nome de Jesus. Em pé, então, cantemos: vem, derrama paz,
derrama bênçãos, derrama amor, derrama força, derrama fervor, para que todos possamos honrar e celebrar o nome de Jesus. As bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, feito, pelo que tens feito, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo este povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens feito, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Como Deus é bom. Amanhã nos encontramos às 7h, o pastor Alcini começará uma série sobre os milagres da Bíblia. Na terça-feira temos o ensaio do coro de verão. Você que está de férias no seu coro pode vir cantar. Você que não canta em coro algum pode vir cantar. 7h30, coro de verão, para cantar no domingo seguinte. E à meia-noite, para relaxar, o programa de televisão da Igreja Batista Curuçá, convite à vida no canal 26 da NET. E na quarta-feira, culto de oração aqui, de novo, às 19h. Quarta-feira também os nossos adolescentes vão sair comigo aqui antes do finalzinho para receber o abraço do nosso pessoal lá à porta. E na sexta-feira, os que ficarem aqui, né, os adolescentes vão ter o seu encontro. Uma semana na presença de Deus, na consciência dessa presença para você e a sua família.